Vamos para a palavra, irmãos. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Cornélio Centurião. Vou ler alguns versículos, mas com certeza Deus tem uma palavra para nossos corações. Porque, como vigília chama a atenção de oração, de confiança no Senhor, nós vamos falar sobre isso, que lições trazer desse imenso texto. Vamos ler todo em nome de Jesus. Fiquem tranquilos, viu? Eu sou muito objetivo. Amém. Vamos lá, versículo 1. Começa a narrativa de Lucas dizendo o seguinte: morava em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, chamada italiana, piedoso e temente a Deus e com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo de contínuo e orava a Deus. Este homem, observando claramente durante uma visão certa, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus se aproximou dele, disse: Cornélio. E este, fixando os olhos nele, e possuído de muito temor, perguntou: que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as tuas orações, as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Agora envia mensageiros a Jope, manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Amém? Vamos para o versículo 9. No dia seguinte, indo eles a caminho, já estava perto da cidade, subiu Pedro ao eirado, por volta da hora sexta, a fim de orar. Estando com fome, nós já sabemos muito bem o que foi que ele teve aquela visão, que um lençol descia do céu e mata e come, e de repente, irmãos, no versículo 17, depois de ele, por 3 vezes, ter essa mesma visão, e ele disse, quando Deus disse, levanta-te, Pedro, mata e come, e ele disse, não posso comer porque é comum e imundo. E aí, por 3 vezes, Deus argumenta com ele. Depois disso, no versículo 17, enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado daquela visão, né? Olha que a visão foi, por 3 vezes, Deus argumentou com Pedro. E eis que homens enviados da parte de Cornélio estavam na porta e pararam junto à porta e chamavam por Pedro. Enquanto Pedro, e chamando, indagavam, versículo 18, a hospedagem de Pedro, Simão por sobrenome Pedro. E quando meditava Pedro acerca, disse-lhe o Espírito: sai, aí está 2 homens que te procuram. Levantando-se, pois, desceu depressa com ele. E na dúvida, porque quem os enviou? E descendo Pedro para junto dos homens, disse: aqui tendes, sou eu a quem vocês buscam. E o que é interessante, irmãos, é que eles começam e dizem: olha, nós servimos a Cornélio, centurião, homem reto, preste atenção agora, homem reto, temente a Deus, e tem bom testemunho de toda a nação judaica, e fui instruído por um santo homem, para chamar-te à casa e para ouvir as tuas palavras. Vamos mais adiante, porque Pedro eles reposam ali com Pedro, no outro dia eles vão. Versículo de número 29, aliás, 23, diz o seguinte: de imediato, entrou em Cesareia, Cornélio estava esperando por eles, tendo reunido seus parentes e seus amigos íntimos. Aconteceu que, indo Pedro a entrar, e saiu Cornélio ao encontro, se prostrou, mas o que é interessante é o que Pedro diz aqui, falando com ele, e ele disse: levanta que eu sou homem como tu. Meus amados irmãos, o que é interessante notar aqui nesse texto é que no versículo de número 28, Pedro se dirige a ele e diz que, olha, não é certo um judeu entrar na casa de uma pessoa que não é judia, está se misturando com outra nacionalidade. Mas eu não posso, de forma alguma, considerar o que é comum e imundo o que Deus santificou, Deus chamou. Ele entendeu a visão quando ele foi chamado. E versículo 29 diz assim: por isso, uma vez chamado, vim ver, sem vacilar.
Porquanto, pois, por que razão mandaste me chamar? E Pedro pergunta, por que você mandou me chamar? E aí Cornélio diz que visão ele teve, e que visão maravilhosa ele teve do anjo. Ele estava orando, e tem versões que falam claramente que ele estava jejuando. Mas eu estava no meu jejum, e no versículo de número 34. Então, falou Pedro, depois de ouvir aquela narrativa, e ele diz assim, então, falou Pedro dizendo, reconheço, por verdade, que Deus não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer razão, em qualquer nação, o que o teme e faz o que é justo, ele lhe é aceitável. Amém, meus irmãos? E ele começa, e nós vamos para a palavra. Meus amados irmãos, vamos primeiro falar, Cornélio era um homem que era um judeu convertido ao judaísmo, era um italiano convertido ao judaísmo, um homem temente a Deus. E o que é mais interessante, meus irmãos, é que quando se diz aqui na hora nona, versículo de número 3, este homem observa claramente uma visão. Ele viu uma visão na hora nona, 3 da tarde, na hora ele se converteu ao judaísmo com tanta devoção, com tanta sede desse Deus, o Deus verdadeiro, irmãos, que ele passa a observar a hora exata da oração. Então, a hora, às 3 da tarde, a hora nona, porque ele tinha conhecido, falar do plano de Deus com respeito, irmãos, toda a palavra vai apontar para o Messias. Então, olhe que Cesareia, ela recebeu esse nome de Cesareia porque foi uma homenagem a César Augusto. Essa cidade recebeu o nome de Cesareia, que foi em homenagem a... Acho que o pastor caiu, irmãos. Vou voltar. Me perdoe, alguém ligou para mim aqui, viu? Me perdoe. E, meus amados, quando ele recebe a notícia, o anjo aparece a ele, e observe uma coisa, ficava a 50 quilômetros de Jope. Jope é aquela cidade famosa que nosso irmão, nosso amado Jonas ali, tentou, a história de Jonas ali, se confunde, ele foi para Jope, para fugir da presença do Senhor, e o que é interessante, irmãos, ele estava em Jope, e nós vemos agora, irmãos, com muita exatidão que os historiadores aqui narram que ficavam cerca de 50 quilômetros de Cesareia, Jope ficava. E acontece uma coisa tremenda, porque há uma sede no centurião Cornélio. Ele conhece o judaísmo, ele mergulha nas traduções judaicas, ele mergulha na devoção ao Deus verdadeiro, meus amados irmãos, mas aquilo não é suficiente, falta alguma coisa, só até ponto ele tem desfrutado só de um ritual, mas aí Deus o observa porque Deus ele vê o coração do homem. Eu acho lindo quando Deus manda o profeta Samuel ungir o rei na casa de Jessé, e eu já preguei outro dia aqui sobre o prático, nós andamos com o prático, e quando o profeta olha e vê o irmão de Davi, eu estou diante do rei Davi, tem todos os requisitos aos olhos, e Deus diz a ele, não olhe para a sua aparência, nem para a sua aparência, nem para a sua formosura, porque eu rejeitei, porque eu não vejo como vê o homem. E aqui nós vemos claramente com a resposta de Deus para Cornélio. Cornélio, preste atenção agora, uma coisa atrás da outra, as tuas orações e as tuas ações. Amém, irmãos? Porque fé, ela tem que redundar em ações. Fé sem ação é tentação. Amém, meus irmãos? Então, Cornélio era um homem de fé, não somente de fé, mas um homem que tinha prática, ele socorria, ele ajudava. E a maior evidência que o próprio Senhor Jesus disse,
que nós somos testemunhas dele é quando nós amamos uns aos outros. É a maior evidência, é a maior, ela extrapola. Só foi Jesus quem disse que a maior evidência de que alguém realmente é piedoso, alguém está sendo trabalhado por Deus dentro do seu interior, é alguém que é movido para ajudar os outros. Aconteceu também com Zaqueu, quando chega em casa, recebe Jesus em casa, e nós vemos o que abalo houve dentro de Zaqueu, porque ele resolve tirar do trono do seu coração as riquezas, e agora o trono é de Jesus. E ele resolve, eu resolvo dar metade dos meus bens para os pobres. Veja só, irmãos, quando Deus ele entra no coração do homem, a fé começa a ser praticada espontaneamente. E a Bíblia diz que não somente ele, mas a toda a sua casa fazia de contínuo, era uma coisa normal para ele. E ele tinha uma sede de Deus. E Deus não deixa ninguém no vácuo, meus irmãos. Deus tem resposta para mim e para você. Aquilo que ele promete, Deus não deixa nada para a metade. E interessante, quando ele começa a falar aqui, ele diz assim, presta atenção aqui, olha, 2 orações foram ouvidas. Que orações? Que orações? E você vai constatar claramente que eu quero conhecer mais. Por isso que José diz, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Não podemos nos acomodar, temos que mergulhar mais fundo, temos que nos dedicar, temos que nos esvaziar de si, ser cheios do Espírito Santo. E, meus irmãos, Cornélio, a tua oração foi ouvida, as tuas esmolas estão, olha, diante de Deus, o que você tem feito para as pessoas, está diante de Deus. E eu quero dizer uma coisa, manda chamar Pedro. Simão, por seu nome, ele está e disse onde ele estava em Jope, vá chamá-lo, mande-o chamar, e ele manda. Pedro tem aquela visão, porque ele vai dizer a você o que você vai ter que fazer. E nós vimos agora, acabamos de falar, Pedro recebe a visita, é arrebatado na hora, ao meio-dia, na hora eles estavam preparando comida para ele, e nesse intervalo, ele sobe para um terraço, que era uma parte que tinha em cima das casas fenícias, que as pessoas iam ali para fazer ateus a fazer, era uma área de estar, e ele ali começa a orar ali. E ele é tomado pelo Senhor. Ele recebe um arrebatamento, e Deus dá uma visão tremenda. Mas mesmo Pedro, esse Pedro espiritual, esse Pedro que é usado poderosamente por Deus, que não se acovarda de nada, ele esbarra em uma coisa, que é a tradição, que é querer colocar Deus numa caixinha. Ele aí se depara com a multiforme graça de Deus. E aí ele diz, não, isso é comum, isso é imundo. Quando ele vai, ele chega, fica ali confuso, e Deus não diga o que é comum e imundo que eu santifiquei. Por 3 vezes, irmãos, acontece isso. Pedro espiritual, Pedro cheio do Espírito Santo. Isso é uma coisa, irmãos, para nós, porque nós temos que rogar ao Senhor cada dia mais, nesses dias difíceis, nós que estamos à frente do povo de Deus, nos dê discernimento, faltou discernimento. É prova, mas a gente vai passando. Outra ligação, misericórdia. É muita solicitação. Mas vamos adiante, para a gente se perder aqui. Então, quando Pedro escuta tudo aquilo, vê só Pedro cheio do Espírito, e nós temos que ter discernimento, sensibilidade. O salmista diz, Senhor, abre os meus olhos para contemplar as maravilhas que o Senhor tem operado. E Pedro fica ali matutando, né, como a gente costuma dizer. E, Senhor, o que é isso? Que coisa é essa? Que está contrário de tudo que eu aprendi. E, de repente, quando o Senhor ele chega e, olha, tem 2 pessoas aí à tua procura, ele vai para a porta, aí ele começa a entender. Olha, existe um homem chamado Cornélio, aqui em Cesareia, e ele visitado pelo anjo, glória a Deus, ele mandou te chamar, disse que é para você ir conosco, porque o anjo deu ordem, você tem que dizer palavras, você tem resposta de Deus para ele, e você precisa ir com a gente. Ele prontamente descansaram, e no outro dia vão.
E quando chega na casa de Cornélio, meus irmãos, ele se depara com a coisa que todo pastor quer ver, todo irmão que está pregando, toda a casa cheia de pessoas ali, ó, todo mundo parado, todo mundo ali, ó, concentrado para ouvir a palavra de Deus, para ouvir o que Deus tinha determinado, o plano da salvação para aquelas pessoas que tinham visto na vida daquele homem chamado Cornélio transformação, sede de Deus, vontade de ajudar. A pessoa que se torna transformada e leva a transformação, empolga, chama a casa cheia de amigos, de parentes, lotada. Pedro entra e assim, você sabe, olha, eu sou judeu, não posso misturar mais. Deus disse que eu não posso considerar como um imundo que Deus preparou, e ele entendeu a visão. E quando entra, irmãos, e ele disse, por que você mandou me chamar aqui? Isso é simples. É simples. Aí ele começa a dizer, olha, eu estava na minha hora de oração. Aleluia. Eu estava orando. Eu estava clamando, pedindo a Deus direção da parte dele. Eu tenho sede. Eu quero entender mais. Eu só sei superficialmente, mas eu quero saber quem é este homem que todas as escrituras falam que esse homem, eu moro a cerca de 36 quilômetros aqui de Nazaré, e ouvi falar do Nazareno, por favor, me fale mais sobre isso. Então o anjo disse que você pode me falar mais sobre isso. E ele começa, meus irmãos, ali, perplexo, e diz-me, olha, um anjo diz que as minhas orações foram ouvidas, o que eu tenho feito tem agradado a Deus, e ele me mandou me chamar e disse que você tem resposta para as minhas perguntas, e você é boca de Deus para mim. Irmãos, que maravilha. Pedro compreende isso no versículo 34, diz, agora reconheço, aleluia, eu reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, e diz claramente que diz a palavra, um coração quebrantado e contrito, Deus não despreza. Preste atenção, a casa está cheia, transbordando de pessoas sedentas do novo nascimento, sedentas, tudo que Pedro sonhava era isso, as oportunidades. É oportunidades que Deus dá a gente. Ele prepara, isso é um banquete espiritual. É um banquete para todo pregador, pessoas sedentas de ouvir a respeito da salvação. Nós temos orado por isso, e eu creio que Deus vai fazer nesses dias, irmãos, contrariando todo prognóstico, porque a praxe de Deus, ele faz infinitamente demais, muito além do que eu e você pensamos. Deus não cansa de nos surpreender. Ele surpreendeu a Pedro. Ele surpreendeu a Pedro. Ele achava que é como um imundo, mas eu gosto de dizer a tu, Pedro, eu vou preparar a casa. E quando ele chega, ele entende. A casa está florida, de pessoas ali, totalmente concentradas, sedentas, receptivas à mensagem do Evangelho. Aleluia, glória a Deus, o Espírito Santo trabalhando. E quando Pedro, irmãos, ele abre a boca, e eu gostaria de ler agora, porque isso é maravilhoso. Porque quando Pedro faz anúncio, reconheço que versículo 36, esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, anunciando-os o Evangelho, a mensagem da paz, por meio de Jesus Cristo, que é o Senhor de todos. Vós conheceis as palavras que vos divulgou por toda a Galiléia, tendo começado desde o batismo de João. Aí ele começa a dizer, levantou João Batista, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, como andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. Não somente isso, e ele diz assim, nós somos, aí Pedro entra, nós somos testemunhas. Eu sou testemunha dele. Eu sou testemunha de tudo que ele fez e na terra dos judeus e em Jerusalém, a qual também tiraram a vida pendurando no madeiro, e este ressuscitou Deus ao terceiro dia e o concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas as testemunhas que foram anteriormente escolhidas por Deus. E isto é porque comemos e bebemos com ele depois
da sua ressurreição dentre os mortos. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído, preste muita atenção, juiz de vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho e que por meio do seu nome todo que crê recebe perdão pelos pecados. Aleluia! Essa é a mensagem do Evangelho. Um Deus, um Pai apaixonado, como já dizia um certo pregador. Como é que você define o Evangelho? É uma carta de um pai apaixonado pelos seus filhos. E ele, tudo que o anseio de Cornélio, de sua família, todos aqueles que tinham se convertido ao judaísmo, eles agora compreendem agora que é o personagem principal da Torá, que é Jesus de Nazaré, que é aquele que veio libertar o homem de todas as sortes de moléstias e principalmente de libertar todos aqueles que foram oprimidos e estão sendo oprimidos pelo diabo e curando toda a sorte de doenças. E lindo aqui Pedro diz, eu sou testemunha. Versículo, nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Ele está dizendo, tudo que você já ouviu, esses boatos, essas conversas aí, eu sou testemunha, isso aconteceu, isso foi fato, isso é maravilhoso. E aquele homem, irmãos, não dá outra, irmãos. Quando Pedro começa a falar no versículo 44, ainda Pedro estava falando quando caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito Santo desce e eles provaram, falavam em novas línguas ali, sentiram a presença de Deus, foi poder do céu. E aqueles homens foram totalmente impactados pela presença do Senhor. Oração ouvida, respondida, e resposta exata no ponto certo. Porque Deus, a mensagem dele não é uma mensagem vazia, é uma mensagem que preenche o homem. É uma mensagem que dá resposta ao homem. Paulo vai pregar, irmãos, no meio dos gregos, e ele diz, nele nós existimos, no berço da filosofia, nele nós existimos, ele é antes de todas as coisas, foi ele que fez tudo, ele é criador de tudo, nós só existimos por conta dele. Ele começa dando toda a definição exata da pessoa singular, do ungido de Deus, que mudou a minha vida e a sua vida. Meu amado irmão, a conclusão desta mensagem é a seguinte: Deus ungiu a Jesus. Eu e você somos testemunhas, porque ele nos ungiu também. E nós temos, depois de sermos testemunhas, temos visto testemunhas de pessoas sendo cheias também do Espírito Santo, porque deram crédito a esta poderosa, impactante, transformadora, regeneradora, encorajadora, impulsionadora palavra de salvação. Eu quero louvar a Deus por a vida de cada um que aqui se encontra. Quero louvar a Deus porque as nossas orações, tudo que fazemos está registrado em memória diante de Deus. Tem uma música do Daniel Souza, não sei se os irmãos conhecem, ela diz assim: é melhor confiar em Deus, é melhor confiar em Deus. Deus não falha, Deus não muda, é melhor confiar em Deus. Deus não falha nem se esquece. Ele não se esquece. Está na memória de Deus o teu desejo, a tua súplica, a tua oração, e Deus tem resposta para você. Eu posso estar aqui com outros Cornélios, pessoas desejosas. Deus hoje tem resposta para você. A resposta, Deus não deixa ninguém sem resposta. E Deus tem resposta maravilhosa, muito mais além do que você possa pensar. Não é, em outras palavras, Pedro dizendo, não é conto, é faro. Eu sou testemunha. Eu estive lá. Eu vi tudo aquilo. Tudo aquilo que você já ouviu aí, você está impressionado. Eu gosto de dizer para você, eu gosto de testificar, do mesmo jeito que o anjo me mandou aqui. Eu quero dizer, tudo que eu disse
Tudo que foi dito a você é verdade. Jesus é o Messias. Ele foi ungido por Deus para desfazer as obras do diabo. E todo aquele que nele crê, ele perdoa os seus pecados. Amém? Quero agradecer a oportunidade, terminando dizendo o seguinte: esse é o nosso Deus, que tem memória. Nossa memória é curta. Por isso, eu acho lindo quando Jeremias diz: eu quero trazer a memória. Eu quero trazer a memória. Porque muitas vezes, irmãos, nós passamos por tanta coisa, e nós temos que dizer: Senhor, me traz a memória. Me traz a memória das tuas promessas. Me traz a memória daquilo que o Senhor tem para a minha vida e que eu possa confiar. Deus tem resposta para você. E não deixa você no vácuo. Não. Ele não é Deus que deixa ninguém. Talvez não. Ele é Deus que tem resposta, que sacia e que diz além do que a gente precisa saber para a glória do seu nome. E o objetivo de todo esse evangelho é esse. É salvação, é transformação. É por isso que nós estamos aqui. E eu creio, irmãos, creio, Deus não mudou, nós mudamos. Eu creio do mesmo modo que Deus preparou esse banquete para Pedro, ele pode preparar para o pastor, já quando ele sair. Outros pastores estão conosco, outros irmãos estão aqui. Já pensou, pastor? Hein, irmão Damião, irmã Célia, sermos chamados de repente, chegarmos a uma casa lotada de pessoas sedentas. Sabe por que isso acontece? Porque eu tenho aprendido que a obra é de Deus e o maior interessado na obra é o próprio Deus. É dele o querer o realizar. Muito obrigado, Deus abençoe, foi um prazer, uma honra estar com vocês.